Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Essa é uma frase que me marcou muito durante um tempo que eu descobri ela, porque é justamente o que a gente vive hoje, né? Nossa sociedade, ela é justamente formada por pessoas, principalmente da minha geração, numa época completamente fácil, onde tem acesso a tudo, informação, delivery, sono, comida, tudo que você pensar a gente tem acesso fácil. E isso vai criar necessariamente um tempo difícil. Então é justamente isso que eu vim falar com vocês hoje, sobre como os homens modernos eles estão perdidos e eles vão destruir a nossa sociedade. A primeira coisa que a gente tem que analisar é o quanto o conforto mata o potencial humano, principalmente dos homens. Então, se a gente analisar hoje na nossa sociedade, a gente consegue ver vários tipos de coisas que vão deixar a nossa vida mais fácil. Primeira coisa, internet. A gente tem acesso à informação muito rápido. Qualquer 5 segundos a gente consegue ter acesso a uma informação extremamente difícil, o que há 20, 30, 40 anos atrás isso era impossível. Você tinha que se deslocar pelo menos 15 minutos para ir até uma livraria ou você pegar um caderno e estudar aquele assunto específico. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a comunicação. Então a gente consegue pegar um celular e ligar para qualquer pessoa, falar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Isso é um conforto excessivo. E logo com isso, com a internet, com informações, com rede social, a gente também vê que a gente precisa de uma validação. Então por isso que a gente posta a todo momento o que a gente está fazendo, onde a gente está, que horário a gente está treinando, se você fez academia hoje, se você não fez academia hoje, e isso naturalmente tem que ter uma validação externa. E isso é muito ruim, porque necessariamente o ser humano precisando de validação externa, ele fica dependente a aspectos externos. E isso também leva ele a ser mais dependente do resto das informações, redes sociais, comida e assim vai. Terceira coisa que para mim acho que é o mais gritante da nossa sociedade, que é o entretenimento rápido. Então você, em 3 segundos, você consegue chegar em um aplicativo onde você vai ter dopamina estourando no seu cérebro, na sua cabeça, o dia todo, o tempo todo. E isso vai minando o seu potencial de criatividade, o seu potencial de criar coisas novas. E a última coisa seria o prazer infinito. Então o cara consegue entrar em qualquer site ali, que seja pornô, por exemplo, o cara consegue ter comida rápido, o cara consegue ter todo tipo de prazer em menos de 10 minutos. Isso é muito preocupante. E o que tudo isso faz? O que tudo isso gera de resumo? Isso gera que o homem não consegue suportar dor, o cara não consegue ter uma resiliência e o cara não consegue lidar com uma frustração. Então, como tudo tá muito rápido pra gente, a gente consegue tudo ali realmente resolver rápido, quando chega alguma coisa muito difícil pra gente resolver, a gente não consegue. Porque a gente tá tão acostumado com algo rápido que a gente não consegue realmente encontrar uma dificuldade e seguir em frente. Eu falo a gente porque eu me incluo nisso, tá? Então por isso justamente que eu tô fazendo esse vídeo. Então quando eu tenho uma frustração, uma dor, ele logo desiste. Então ele não consegue criar coisas complexas, ele não consegue criar projetos complexos, não consegue criar algo novo, não consegue criar algo diferente do que a gente já vive hoje. É sempre a mesma coisa e seguindo um rumo que todo mundo já segue. Então se a gente analisar há 60 anos atrás, os homens foram construídos em cima de responsabilidade. Então eles realmente tinham que trabalhar muito cedo, lá para 15, 13 anos, eles tinham que ter uma responsabilidade muito grande dentro de casa. Então assim era visto a sociedade. Então naturalmente já criava uma autorresponsabilidade e uma cobrança. E essa cobrança levava ele a fazer coisas diferentes e coisas novas. E além disso, persistir. Diferente dos homens de hoje, que são homens fracos, porque eles são criados no conforto. Então com 8 anos você tem um celular na mão, com 10 anos você tem qualquer coisa que você pode ter acesso. E como eu disse, a gente tem acesso muito fácil às coisas. Então naturalmente a gente não tem resiliência para o resto. Então, resumindo, o problema é que quanto mais fácil nossa vida fica, mais difícil de resolver problemas. Então, quando você vive num conforto, a gente acorda meio que sem missão, a gente só segue o rumo, porque a gente não consegue realmente resolver problemas com criatividade, com resiliência, a gente não consegue resolver problemas, então a gente só vai um dia após o outro, scrollando pra cima no TikTok, no Instagram, a gente só segue a manada, a gente acorda, vai pro trabalho, volta, come, dorme, acorda, vai pro trabalho, entendeu? Então é sempre o mesmo ciclo, e isso faz com que a gente não tenha uma missão, e quando a gente não tem uma missão, a gente não consegue criar coisas novas, e isso é muito preocupante.
preocupante. Além disso, quando um cara ele fica sem propósito, ele não tem com o que acordar, não tem com o que seguir, ele não tá focado em alguma coisa, naturalmente a mente dele fica mais dispersa. E quando ela fica mais dispersa, a gente depende mais de validação, a gente depende de opinião dos outros, de prazer, de procrastinação. Então tudo isso faz com que o homem seja inútil, literalmente inútil. Então, quando o homem não sabe o que ele está construindo, ele não sabe para onde ele tem que ir, qual que é o maior sonho da vida dele, qual que é o maior objetivo da vida dele, ele meio que se sente perdido. E de novo, quando ele se sente perdido, ele depende muito de fatores externos para se agradar. Então qualquer distração pode vencer ele. Um TikTok, um Instagram, um site pornográfico e assim vai. Um McDonald's, um iFood, qualquer coisa que fica muito fácil, ele se distrai e não consegue seguir rumo ao sonho dele. Vamos supor, um cara que ele quer virar um bodybuilder profissional, ele não vai abrir o iFood e vai comprar um McDonald's porque tá muito fácil, não, porque ele tem um sonho lá na frente. Agora, se você não tá sonhando em ser um bodybuilder, obviamente você vai pegar um McDonald's e vai comer ali no iFood. Então, quando se tem esse homem, entre aspas, inútil, ele meio que perde a responsabilidade dentro de casa, uma coisa que sempre teve durante todas as sociedades que a gente viveu. Eu não tô dizendo que o homem é mais importante que a mulher, ou que ele tem que fazer só um papel de homem e a mulher só um papel de mulher. O que eu acho é que todos têm que ter uma certa responsabilidade. E quando você fica dependente de coisas externas, você fica sem rumo, você fica literalmente sem responsabilidade também. Então você não tem responsabilidade de trabalhar, você não tem responsabilidade de ganhar dinheiro, você tem responsabilidade de cuidar da coisa, de limpar a sua casa, de cuidar dos seus filhos. Então literalmente você fica sem responsabilidade. Uma das maiores virtudes de um homem é justamente resolver problemas. Então o cara vê um problema e o homem ele é muito prático para resolver coisas, para tomar decisões, diferente da mulher. E quando a gente fica, de novo, durante todo esse processo de inutilidade do homem, ele não consegue resolver problemas, porque o problema é ele mesmo. Então ele não consegue controlar emoções, toma decisões erradas, fica 100% dependente de redes sociais, de redes de apoio externas, e aí acaba que ele começa a terceirizar a culpa dele. Então ele culpa o governo, ele culpa os pais, ele culpa a mãe, ele culpa a infância, ele culpa a sociedade, relacionamento, e a culpa nunca é dele. Então esse é um grande problema aí da sociedade. A culpa nunca é dela mesma. Se a gente internaliza a culpa, a gente consegue resolver. Agora, se a gente terceiriza ela, a gente não consegue resolver, porque a gente sempre acha que o problema é o próximo. E o homem de hoje, ele sempre fica terceirizando o problema dele. Então é culpa do mundo inteiro, menos dele. É o que a gente fala que é o homem vitimista. O cara fala assim, não, mas não dá, eu não consigo fazer, porque minha infância foi ruim. Ah não, porque o governo é tal coisa. Então ele nunca coloca a culpa nele mesmo. E isso é muito trágico, é muito ruim, porque ele não consegue resolver esses problemas, porque ele tá colocando a culpa no outro. Então é como se o outro fosse resolver o problema. E sem essa responsabilidade de resolver o problema, não existe evolução. Porque como eu disse, se ele não resolve problemas, ele sempre fica estagnado no mesmo lugar. Porque a verdade é, qualquer ser humano, principalmente homens, ele só começa a evoluir, começa a dar o próximo passo quando ele para de achar culpados e coloca a culpa nele. Que ele fala assim, eu posso resolver isso e como eu vou resolver isso? Então assim, o mundo moderno, ele criou homens mais acomodados, sendo que homens acomodados nunca construíram nada de útil. Se a gente analisar para a história, nos tempos mais difíceis da humanidade foi onde o ser humano mais evoluiu, porque ele tinha necessidade de evoluir. Então, se você vê, nas guerras é onde o ser humano mais evolui tecnologicamente e em vários aspectos. Então, assim, antes de você realmente ser um homem, aquele cara que a gente chama de banana, que fica o dia inteiro sem fazer nada, sem propósito, sem construir nada, sem resolver problema nenhum, olhe para si mesmo. Veja onde está o problema da sua vida, veja onde você queira chegar. Acho que esse é o principal ponto. Veja onde você queira chegar e trace seu objetivo até lá. E coisas que estão te impedindo de chegar lá, você tem que exterminar, você tem que tirar da sua vida. Ah, eu quero ser um milionário. Então tira o celular, para de ficar no TikTok o dia inteiro, para de ficar sentado no sofá o dia inteiro pedindo iFood. Faça alguma coisa para chegar lá. Então seja o cara que constrói a sua vida. Não fica vivendo por osmose, não fica vivendo no automático, onde você só acorda, trabalha, dorme. E no meio ali você faz alguma coisa diferente. Seja o cara que faz mais coisas diferentes, que cria coisas diferentes, que constrói problemas e resolve problemas. Porque é assim que a humanidade sempre evoluiu. A gente sempre evoluiu com grandes pensadores que resolviam problemas complexos. A luz que a gente tem hoje foi porque alguém viu uma necessidade, um problema e teve que resolver esse problema. Então fica esse pensamento para você. Gostou desse vídeo? Se inscreve aqui no meu canal que vai vir mais conteúdos como esse. Valeu!